Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Como é gostoso fazermos aniversário, né? Estamos fazendo, já fizemos, né, no dia 30, 76 anos. É uma caminhada, né? Já passamos vários tormentos, várias alegrias. Graças a Deus estamos aqui para continuarmos a falar sobre a doutrina espírita, sobre levarmos paz, amor, carinho, compreensão e levar um pouquinho mais da palavra de Jesus, que sempre nos apoia, sempre nos dá força, sempre nos encoraja para continuarmos nessa caminhada. Até na dificuldade a gente sente a presença de Jesus. Então temos que ter bastante paz, persistência. Só assim nós vamos conseguir chegar, dar um passinho a mais para chegar pertinho de Jesus. Hoje nós temos aqui presente nosso amigo Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, que veio fazer nossa palestra ou bate-papo, né, meu irmão? Ele não gosta de que fale palestra, ele gosta de falar um bate-papo. Quer dizer, o bate-papo dele é melhor que uma palestra, então deixa ele batendo papo com a gente, né? Trouxe um amigo lá de São Sebastião, o Camilo e a sua esposa. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito contentes com a presença de todos vocês. E estamos aí, lutando para que a gente possa continuar. Bom, vamos deixar para que o nosso palestrante faça a palestra, né? A gente não precisa ficar prolongando muito, não. Então vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus por mais um ano, por mais um dia de atividade e por estarmos hoje aqui, no caminho para Jesus, falando um pouquinho mais de suas palavras e levando um pouquinho mais de suas bênçãos aos nossos irmãos. Para todos os nossos amigos, que tenham um excelente dia, uma excelente semana. Que assim seja. Edson, meu amigo. Agora fica igual artista aqui. Agora você fica igual? Igual artista. É. Se você quiser pôr isso no bolso, para não ficar pesando muito, para você carregar para lá e para cá. Também você não vai andar muito, né? Não. Fica à vontade. Eu já te falei, não pode usar essa expressão, fica à vontade. Toda vez ele faz isso. Fica à vontade e depois, ó, fica tarde para todo mundo. Todo mundo aqui você vai ver, você já é da casa. Gente, boa noite a todos. Tem alguém aqui? Boa noite. Boa noite. Uf. Achei que eu estava vendo demais. Mas não, eu estou vendo o normal. Como disse o nosso companheiro, Reinaldo, é com muita alegria que nós estamos aqui. Eu esqueci de anunciar que está sendo transmitida pelas duas casas, pela Ana também. Ah, bem lembrado aqui. Que esse nosso bate-papo está sendo transmitido, né, pela página do Facebook da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso e também pelo Grupo Espírita Missionários da Luz de Pirassununga. E vocês podem ter certeza, tá aí o Brasil quase inteiro tendo a oportunidade de acompanhar essa casa e em especial nessa comemoração dos seus 76 anos de existência, como nós sempre dissemos, um verdadeiro ponto de luz num planeta de provas e expiações. Isso é algo fantástico e maravilhoso. E que nós possamos enxergar essa luz. As casas espíritas são como verdadeiros faróis, né? Para nós que já somos um pouco mais experientes, gostamos de assistir aqueles filmes antigos, né? Naqueles mares, muitas das vezes os mares ali revoltos, tempestades, às vezes você precisa de um farol para que você possa
ter uma meta, para que você possa ter uma finalidade e principalmente se guiar. E a Casa Espírita tem esta finalidade, assim como todas as religiões. Claro, todas as religiões têm a sua finalidade, e a sua finalidade principal é exatamente proporcionar à criatura meios para que ela se vincule ao Criador. O Criador está totalmente conectado conosco, mas nós precisamos nos conectarmos com o Criador. Na modernidade, né, vocês já viram às vezes aquela mensagenzinha que dá quando você vai buscar lá o Wi-Fi, e aí acontece, está conectado, mas está sem internet. Opa, tem alguma falha no processo. E geralmente a falha desse processo não é do Criador para com a criatura. É o contrário, é da criatura para com o Criador. Então, que nós possamos parabenizar os Missionários da Luz por esses 76 anos. Um verdadeiro ponto de luminosidade para todos nós. E, é claro, é uma satisfação imensa poder rever os amigos de Pirassununga. Tem pouco tempo que nós estivemos aqui, né? Mas se pudéssemos, estaríamos com mais frequência. E, sobretudo, estudar, como diz o Reinaldo, determinados pontos desta doutrina que exatamente nos ajudam, nos auxilia nesse processo de conexão com o Criador, porque nós, infelizmente, estamos afastados. Por conta, muitas das vezes, da nossa própria vida material, as atribulações ou as metas que nós criamos para nós mesmos no nosso dia a dia, acaba nos afastando desse Criador. O mundo coloca sobre os nossos ombros aquilo que nós até chamamos de responsabilidades, e a gente acaba se esquecendo daquilo que nós somos na essência. E o que nós somos na essência? Somos princípios inteligentes da criação. Nossa, Edson, que coisa diferente, que coisa difícil. Não, somos princípios inteligentes da criação que, simbolicamente, a Gênese mosaica nos diz que nós fomos criados para dominar sobre tudo aquilo que existe, de modo muito especial sobre a própria matéria. Mas o que acontece com a humanidade? Nós estamos deixando a matéria dominar o princípio inteligente. Ou seja, nós não estamos sendo tão inteligentes assim. Mas a gente vai ver no decorrer desse nosso bate-papo, sobretudo do tema proposto. Jesus está no leme. Confiamos? E vejam que o tema proposto acaba sendo uma continuidade do nosso último encontro, né? Não vou perguntar o que foi que nós estudamos no nosso último encontro, tá? Podem ficar tranquilos, mas nós tivemos aqui em novembro falando exatamente sobre a fé. E hoje, surpreendidos com esse tema, um tema corriqueiro, nesse momento de transição planetária. Mas não é apenas e tão somente um momento de transição planetária, é um momento onde o nosso planeta está passando ou sofrendo algumas adversidades que acaba colocando dúvidas na nossa mente. Será que realmente Jesus está no comando? Será que realmente existe um Deus, como nós aprendemos, soberanamente justo e bom? Porque se existisse, Ele não deixaria acontecer o que está acontecendo neste planeta. Aliás, alguns poderiam até ser mais incisivos e dizer: opa, se fosse na minha casa eu não deixaria essa bagunça, eu colocaria ordem, não é? Se vocês fossem governador espiritual da terra, como vocês estariam agindo? Vocês já pararam para pensar? Olha que coisa, que responsabilidade. E é exatamente isso que a gente vai tentar nesse nosso bate-papo refletir. Questões relacionadas a Deus, Criador, que é claro, nós não vamos aprofundar,
até mesmo porque nós já citamos, e o objetivo final, com certeza, é Ele. Mas Jesus, este ser espiritual que nós aprendemos e que infelizmente deixamos vinculados apenas e tão somente às religiões, nós abordamos isso no nosso último encontro, não sei se vocês se lembram, colocamos Jesus preso dentro de uma religião, seja ela qual for, sobretudo das religiões cristãs, porque nós temos outras religiões que não são cristãs, mas aquelas que o são, nós colocamos ele enfaixado dentro de um templo. Achamos que ele é para ficar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, conhecer um pouco, e deste nosso planeta. Um planeta que nós estamos exatamente colocando como uma nau, como um navio, como um barco que está navegando neste universo. E que universo maravilhoso! Ele está navegando, mas vocês podem ter certeza, ele não perde a sua rota. Olha para vocês verem como que as coisas são realmente perfeitas. A quantidade de planetas que existem, você já viu um planeta bater no outro? Não. Nós estamos aí no nosso sistema solar, quase todos aqui, vocês já passaram pelos bancos escolares e sabem que as rotas são muito bem traçadas e que as leis universais são perfeitas. Mas este planeta que está exatamente neste processo de transição e de evolução, porque é uma transição para uma progressão, ele mantém-se perfeitamente no seu alinhamento. Só que nós não podemos esquecer que esse alinhamento, ele deve e precisa respeitar, dentro da lei de progresso, 2 pontos básicos e principais. Nós temos a evolução material, que pode trazer consigo uma evolução tecnológica, que vamos falar, mas também ele precisa passar por uma evolução moral, que é onde, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem captar, não conseguem entender. E é exatamente neste ponto que nós duvidamos, pela nossa ignorância, tanto do Criador quanto dos governadores espirituais. Infelizmente. Nós duvidamos porque, como nós falávamos no nosso último encontro lá no mês de novembro, próximo passado, a questão da fé, infelizmente, ela foi relegada a crenças religiosas. E a gente viu naquela oportunidade que não, que a fé é uma virtude que todas as criaturas precisam desenvolver, porque é muito fácil e simples para nós. Todos nós, se você for entrar no avião, alguém entra no avião duvidando do piloto? Se você duvidar do piloto, você não entra no avião. Mas isso é o quê? É um ato de fé. Você entra no automóvel duvidando do motorista? Não, mas é claro, o motorista é meu pai, o motorista eu conheço. Por quê? Porque você tem fé. Se nós duvidássemos deles, nós não entraríamos no automóvel. E se ele for bater ali? E se ele tiver, né? Como brinca o Divaldo, aquele momento, aquela crise de suicida. Opa, eu quero suicidar. Nós estamos lascados. Se for no avião então, pensou? Mas nós confiamos, por quê? Porque isso é uma virtude que a gente deve aprender a desenvolver. E nós desenvolvemos para essas coisas materiais. Mas repito, foi algo que nós discutimos no nosso último encontro. Agora a gente precisa ver e entender sobre este barco, este planeta e este capitão, ou um dos capitães desta nau, para a gente saber se nós confiamos nele. Nós somos colocados aqui. Poderia até perguntar, alguém escolheu? Aí a gente lembra das nossas crises de adolescência, né? Eu não pedi para nascer, eu não queria nascer nessa família, aquela coisa assim que, né? Nós fomos colocados aqui como princípios inteligentes. Este foi o local e estes comandantes foram aqueles que resolveram nos abraçar.
Nos abraçar para quê? Para nos conduzir. Nos conduzir para onde? Nos conduzir ao seio do Criador. Ah, mas você já não disse que nós estamos conectados a Ele? Sim, nós estamos, ou melhor, Ele está conectado conosco, nós ainda não estamos conectados com Ele. E este processo de elevar a criatura ao Criador é exatamente mostrar como se processa essa conexão com Ele. E o capitão está conduzindo este navio, está conduzindo esta nau, e nós estamos ali fazendo o quê? Qual é a nossa função? Qual é a nossa tarefa? Como nós dissemos, por isso que eu falei para vocês, é um complemento do nosso último assunto. Infelizmente, nós somos conduzidos hoje na nossa sociedade pelos arquétipos que nós colocamos na nossa memória. Infelizmente. São anos, séculos, posso dizer milênios de história. São inúmeras encarnações onde a gente desenvolve determinada ideia ou determinado arquétipo e nós ficamos presos e vinculados àqueles arquétipos. Por isso nós ainda mantemos Deus, Jesus, dentro dos templos religiosos. Mas a gente precisa se libertar desses arquétipos. E a gente só se liberta com conhecimento. A gente só se liberta com informação. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez não existe frase mais verdadeira e atual para nós. Mas o mais interessante, eu costumo dizer, é aquilo que Jesus disse antes, e que vai exatamente fechar o nosso bate-papo. Em João capítulo 8, versículo 31, o evangelista diz: e Jesus voltou-se para aqueles que acreditavam nele. Conhecereis a verdade. Ou seja, ele se voltou para quem acreditava nele. Por quê? Porque os outros que não acreditavam estavam preparados para ouvi-lo, ou para ouvir os seus ensinamentos, ou para ouvir as suas informações. E aí eu jogo a pergunta para nós: nós estamos preparados? Porque, de novo, repito, nós estamos num barco. Esse barco chamado planeta Terra. E esse barco está indo para onde? Não sei, Edson. Ninguém nunca me falou. Eu sei que nós estamos girando. A gente dá uma volta ao redor de nós mesmos. Isso eu aprendi lá nos bancos escolares. A gente roda ao redor do Sol. É o que eu sei. Tá, então nós vamos colocar mais algumas coisas. E esse sistema chamado solar, ele gira ao redor de outros sistemas. E esses outros sistemas, ou essas galáxias, giram ao redor de outras, e assim sucessivamente. E o interessante é que, abrindo um parênteses, todas interferem umas nas outras. Nós recebemos influências de todos os planetas. Agora talvez seja um assunto que muita gente gosta, né? Tal da astrologia. Então significa que os astros, sim, os astros têm influência sobre nós, mas a gente não vai falar de astrologia. Nós estamos falando de um barco que está neste universo, neste mar chamado universo, e que ele está caminhando numa direção. E essa direção visa especificamente a condução de determinadas criaturas vinculadas a este navio, até que, totalmente preparadas, não mais necessitam de um lugar circunscrito neste mar da própria vida, e estarão sim preparados para, inclusive, dirigir outros destinos. Mas, como nós dissemos, e estamos exatamente no meio desta tão falada transição, essa transição tem mexido bastante conosco. Donde nós somos conduzidos, infelizmente, à descrença. Falemos então um pouco destes
capitães que gerenciam o nosso planeta. Podemos começar? Porque o próprio título sugere Jesus. Vamos estudar o tema da nossa exposição, Jesus. Pegarmos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele vai deixar muito claro para nós que um grupo de espíritos puros, do qual Jesus faz parte. Ou seja, nós só conhecemos Jesus. Então Emmanuel fala que os destinos do nosso planeta não estão exclusivamente nas mãos de Jesus. Existem um grupo de espíritos puros. Mas, se nos permitam, vamos avançar um pouco mais nessa questão de espíritos puros, que eu já também tive a oportunidade de conversar aqui com vocês sobre este ponto. Sobretudo, tendo como base aquilo que nós encontramos na Revista Espírita de fevereiro de 1862, salvo engano, onde, no título Espíritos Marcados, a gente consegue captar com muita clareza uma escala evolutiva, abrindo parênteses, que nós também estamos sujeitos a ela, fecha o parênteses, onde Espírito de São Luís e Espírito de Lamennais diz para nós o seguinte: depois dessa escala de espíritos puros, vem uma outra escala de seres denominados ministros de Deus. Esses ministros de Deus não falham nem na encarnação. Ou seja, mais ou menos um conceito de seres perfeitos. Não falham nem na encarnação. Vou abrir um outro parênteses. Para quê? Para que vocês voltem a pensar e a refletir. Se nós fôssemos hoje, tá? Ainda bem que para isso não existe eleição. Mas se nós fôssemos eleitos governadores do nosso planeta, nós na condição de encarnados, garanto a vocês que nós cometeríamos falhas. Por quê? Somente os ministros de Deus não falham nem na encarnação. E aí, se vocês quiserem depois, quando você chega nessa condição de ministros de Deus, e aí a gente vai buscar aqui com o nosso querido Chico, na sua conversa com Emmanuel, nós temos a escala dos Cristos. Cristos que comandam o planeta, Cristos que comandam o sistema, Cristos que comandam galáxias, Cristos que comandam constelações e por aí afora. Isso não é para desanimar ninguém, muito pelo contrário, é para a gente ver que tem muita coisa ainda, tem um caminho muito longo pela frente, né? E aí o Chico, naquela conversa com Emmanuel, depois que ele viu parte desse universo, ele falou: opa, Emmanuel, não dou conta de ver tudo não, vamos voltar lá para casa, eu sou mineiro, adoro minha cozinha e tomar um cafezinho, vamos voltar que eu quero tomar meu cafezinho, ainda não estou preparado para isso. Palavras do Chico. Mas, e ele mesmo disse depois, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda existem Cristos mais elevados do que Ele. Mas tudo bem, nós estamos falando do nosso Jesus. Esse nosso Jesus, então, na condição de Cristo, ele é um ministro de Deus que não falha nem na encarnação. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez aqui enquanto estava encarnado, a gente pode ficar tranquilo que representa a mais pura verdade. Aliás, eu costumo dizer que Jesus, a sua perfeição é tão fantástica que os seus ensinamentos nos credencia a habitarmos qualquer planeta deste universo. Se você for para o mundo perfeito e seguir à risca os ensinamentos do Cristo, você pode ir tranquilo, você não vai passar nenhum tipo de aperto. É desse Jesus que nós estamos falando, que está exatamente no leme. É desse Jesus que preparou e que programou todo o processo evolutivo do planeta. Eu costumo dizer, pega o livro A Caminho da Luz que a gente vai acompanhando.
Mas podemos ir um pouquinho mais próximos. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Vocês vão ver as conversas que Jesus tinha com alguns dos seus ministros terrenos para poder organizar o nosso planeta. E principalmente, tem um lado aí desse planeta que ele precisa ser habitado por seres inteligentes. Nós temos lá a encarnação de muitos silvícolas, muitos seres ainda iniciantes nesse processo de despertar de consciências. Então ele programou. E vocês acham que ele programou desde quando? O Brasil, por exemplo, foi descoberto em 1500, mas a preparação começou lá por volta de 1300, 1400, 100 anos antes. Porque as coisas não se resolvem da forma como nós pensamos. Mais uma vez, o parênteses: se a gente fosse governador do nosso planeta, como nós agiríamos? Jesus, com todos estes seres que estavam no comando, trabalharam nesse processo. Eu preciso ampliar essa morada, eu preciso me preparar para receber mais espíritos. Mas, como se não bastasse, este mesmo Jesus falou: agora é o seguinte, eu fui lá há 2000 anos, deixei muitos conhecimentos e informações, mas eu mesmo disse a eles que aquilo que eu estava dizendo não representaria tudo, porque eles ainda não estavam preparados para ouvir, e que eu os enviaria um Consolador para relembrar e trazer mais conhecimentos e informações. E foi exatamente isso que ele fez, principalmente a partir de movimentos sociais. Revolução Industrial é um dos grandes exemplos e que vai encaixar bem aqui na nossa fala. Foi necessária essa grande revolução industrial para que o planeta pudesse evoluir, sobretudo do ponto de vista material e tecnológico. Gente, se nós temos um celular hoje, é porque houve uma revolução industrial. Se não tivesse acontecido, nós provavelmente estaríamos ainda na Idade Média. Estaríamos apenas e tão somente naquelas regiões, ou mantendo os nossos feudos com as nossas plantações. Tudo mudou depois da Revolução Industrial. É que, infelizmente, quando nós estamos lá nos bancos escolares, os professores não fazem este link da evolução espiritual com a evolução material. Por isso que a gente acha que é só umas coisinhas que a gente precisa decorar para poder tirar nota na prova, passar de ano e pronto. Mas não, isso está intimamente ligado com a história da nossa humanidade. E quando nós aprendemos a valorizar movimentos como esses, que foram programados por estes comandantes do planeta, a gente vai conseguir captar a ideia da própria vida, o objetivo da vida. Infelizmente, muitos ainda não conseguiram descobrir o porquê que estão vivendo. Estamos vivendo para conquistar aqueles bens materiais, para eu ter um conforto, mas e depois? Por isso, quando vem uma pandemia que ceifa milhares de vidas, muitas pessoas se entristecem, pensando apenas e tão somente na parte material. Por quê? Porque não se prepararam. Mas esse é o outro lado. Se der tempo a gente conversa dessa progressão, dessa evolução que nós estamos buscando. Mas voltando para esses movimentos, nós teríamos a necessidade principalmente deste avanço tecnológico para a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje. Porque o próprio Cristo programou: olha, se eu não tiver condições, como é que eu vou levar para todos os cantos do planeta essa mensagem? A gente imagina se Jesus viesse hoje, com toda essa tecnologia, o que ele seria capaz de fazer? Naquela época, não rodou aí mais do que uns 300 quilômetros, né, Acácio? Mais ou menos isso, né? O Acácio, que é um dos grandes pesquisadores nossos aqui, rodou ali naquela região, uma região muito pequena, e veja o que ele fez. Imagina ele hoje com toda essa tecnologia, mas ele queria, ou eles queriam deixar isso para nós. Tá? Então,
haveria a necessidade deste grande avanço tecnológico para que a sua mensagem pudesse atingir o planeta como um todo. E não é só isso, gente. Quando vocês pegarem livros, obras espíritas, de vez em quando deem uma atenção a determinados pontos que a gente costuma passar batido. Por exemplo, Memórias de um Suicida. Quem leu Memórias de um Suicida aqui? Alguns. Vocês lembram de um trechinho que o Camilo Castelo Branco chega a comentar de uma das torres de vigias lá da colônia onde ele estava? E que ele chega a dizer que tinha um aparelho, que a tela dele ia do teto até o chão, e que através desse aparelho eles conseguiram enxergar uma colônia de bactérias a mais ou menos 2 quilômetros de profundidade do oceano. Isso naquela época, um aparelho desse. Daí você questiona, mas peraí, o que isso tem a ver com... Não, quem está comandando esse planeta, ele não está vendo apenas e tão somente os princípios inteligentes encarnados. Ele está vendo o planeta como um todo. É muita coisa para poder tomar conta. Não são só pessoas, como nós achamos. Tá? Mas isso é para mostrar o quê? O avanço tecnológico. Claro que do mundo espiritual. Também, nos domínios da mediunidade, quem leu? Quase os mesmos. Nos domínios da mediunidade, salvo engano, no capítulo 2, nós vamos falar, o André Luiz vai falar lá do psicoscópio. Lembra do psicoscópio? Pois é, um aparelhozinho interessante que o livro foi escrito na década de 40, 50. Quando o Chico escreveu, provavelmente muitos devem ter dito, esse cara é louco. Mas quando ele vai descrever o psicoscópio, a gente vai ver hoje, os jovens devem saber melhor do que nós, o tal do Google Glass, né? Um óculos que tem uma microcâmera, coisa assim, que a gente nem imaginava. Mas qual que era a função, ou uma das funções desse psicoscópio? Provavelmente ele foi utilizado quando a casa aqui foi fundada. Provavelmente. Por quê? Porque uma das funções dele é exatamente medir a vibração das pessoas de cada grupo, até para saber o que nós, a espiritualidade, podemos esperar desse grupo. Se esse grupo vai durar 76 anos, eles analisaram exatamente para poder trabalhar na programação. Isso não estamos falando dos comandantes lá, não, é daqueles comandantes mais próximos aqui, desse barco chamado Missionários da Luz. Que tipo de trabalho a gente pode confiar nesse grupo? Medindo a vibração através desse aparelho. Então, vejam como que a evolução tecnológica, ela é importante. Daqui a um tempo nós vamos ter essa condição. A ciência vai desenvolver isso também, com o passar do tempo, para nos ajudar a diagnosticar determinadas doenças. O grande problema é que, no século XXI, Augusto Cury fala isso demais. Nós estamos no século da doença das emoções. E a doença das emoções, médico não consegue diagnosticar. Muitos médicos não conseguem diagnosticar nem os efeitos das doenças e problemas emocionais. Nem os efeitos, que muitas das vezes se refletem no nosso corpo. Eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, vai fazer exame e não dá nada. Mas por quê? Porque eles não foram na origem. Se eles tivessem um psicoscópio, eles conseguiriam descobrir. Mas isso aqui, a nível de futuro, neste processo evolutivo, a tecnologia é de extrema importância. E estes comandantes, eles, sabendo de tudo isso, eles foram trazendo para nós paulatinamente. Hoje, há aquela preocupação, inclusive no livro do Augusto Cury, o maior líder da história, é emocionante, é muito interessante. Estamos inclusive fazendo um estudo sobre ele no Momento Espírita. A preocupação é em criar robôs para poder substituir o homem e fazer tudo. Eu vou ter um robô lá em casa que vai lavar roupa para mim, vai passar, não vou precisar fazer nada. Aí eu vou perguntar para você, e qual que é o sentido da sua vida, quando você tiver alguém fazendo tudo para você?
Aliás, pergunta para um aposentado que sempre teve a vida ativa, se ele não sente falta de estar fazendo alguma coisa, de estar movimentando, de estar sendo útil. Por quê? Porque, gente, toda essa tecnologia, todo este avanço veio exatamente para quê? Para facilitar a vida da sociedade. Tudo bem facilitar a vida da sociedade do ponto de vista material. Para quê? Para que ela pudesse moralmente descobrir a sua finalidade e como alcançar essa evolução. Mas o que a tecnologia fez conosco? Perdemos a calma, perdemos a confiança, perdemos, se posso assim dizer, a paciência. No passado, você precisava comunicar com alguém, você escrevia uma carta. Quanto tempo demorava essa carta para chegar? Depende, se for de um estado para outro, vai demorar um pouquinho mais, né? Então, você escrevia e aí você ficava esperando a resposta. Adiantava? Alguém ficava nervoso esperando ali? Não, sabia que tinha um tempo, tinha um prazo. Hoje você manda uma mensagem no WhatsApp, você fica lá olhando para ver se o negócio está azulzinho, se a pessoa visualizou, e você já começa a ficar nervoso. Poxa, mas não visualizou até agora. Tem gente que já faz até o quê? Não, eu vou tirar esse azulzinho daqui, porque aí não quero que ele saiba. Então veja, a tecnologia tirou a nossa calma, tirou a nossa tranquilidade, tirou a nossa paz. Hoje nós temos carro, praticamente quase todo mundo tem meios de locomoção, automóveis. E vocês podem ver, muita gente consegue chegar atrasado. Antigamente andava a pé e ninguém atrasava. Hoje, com todos esses meios, a gente acaba chegando. Então, está vendo? Nós estamos, infelizmente, um pouco destoados desses projetos que foram elaborados por estes comandantes. Veio a evolução tecnológica, estamos maravilhados com ela. Sim, muito interessante. Mas, do ponto de vista moral, nós simplesmente não estamos sabendo aproveitar toda essa evolução, toda essa tranquilidade. Quantas pessoas eu ouvi, eu gosto do centro, mas se eu ficar ouvindo a palestra pelo celular, não gosto não, eu gosto de ir lá. Sim, mas enquanto não está, por que eu não posso ouvir? Não é diferente. Pode ser diferente, mas nós temos que ir nos condicionando. Amanhã, gente, né? Lógico, a perder de vista, esses governadores, como acontece lá no nosso lar, vão querer conversar com a gente. Aí você vai falar o que para eles? Não, eu não gosto de celular, eu gosto só de pessoalmente. Lá no nosso lar não foi assim? O governador queria passar mensagem, todo mundo liga os aparelhos aí. E foi conversando com todo mundo. São detalhes que a gente vai precisar aprender, nós vamos precisar assimilar isso. E faz parte de todo este projeto. Para quê? Para que nós possamos, aí sim, buscar e conquistar as virtudes necessárias. E é exatamente nesse ponto da moral, do desenvolvimento das virtudes, que vai entrar a questão da nossa confiança. Sim, estamos num planeta em transição. Creio eu que todos vocês já sabem. Quando que começou essa transição? Essa transição começou com essa preparação, alguns anos antes do próprio Espiritismo. A preparação, a transição, não está começando agora, não, começou antes. Por que começou antes, Edson? Porque todo este processo evolutivo faz parte da transição. Faz parte da transição por quê? Porque quando nós formos elevados à categoria de mundos regenerados, nós já teremos que estar todos adaptados a essas novas condições. Por isso ela veio antes. E mais, a revolução das ideias. Gente, como é que eu posso mudar se eu não revolucionar as minhas ideias? Como é que eu posso mudar se eu continuar preso aos mesmos conceitos, aos mesmos arquétipos,
aos mesmos paradigmas? Se eu mantiver-me ainda preso àqueles dogmas antigos, como é que eu posso desenvolver uma visão mais ampla do próprio Criador? Por exemplo, se nós não tivéssemos a descoberta do telescópio, que nos mostrou este macro-universo, a gente estaria pensando que ainda a Terra era plana e que tudo girava ao redor da Terra. Ou vocês acham que essas descobertas foi simplesmente para mostrar? Não, é parte desse processo evolutivo. Se nós não tivéssemos a descoberta do microscópio, como é que nós iríamos conhecer o mundo dos infinitamente pequenos? A gente não ia conseguir saber, descobrir. Talvez nós ainda estivéssemos presos, e eu tenho certeza que muitos ainda estão, ao átomo. O que significa a palavra átomo? Sem divisão. Mas a gente já sabe que o átomo se divide hoje. Mas o que isso tem a ver com todo esse processo evolutivo? É muito simples. Qual que era o grande objetivo? Aliás, qual é o grande objetivo da ciência ainda hoje? Einstein já dizia, quando nós conseguirmos relacionar as leis que regem o micro com as leis que regem o macro, pronto, nós já estaremos conquistando a sabedoria. Essa é a maior dificuldade. Mas nós hoje sabemos, pela própria doutrina espírita, que as leis são únicas, que rege o micro, que rege o macro, que rege a nossa própria vida. O que é o planeta em transição? Vou falar para vocês, é um corpo humano em fase de crescimento. É um corpo humano recém-saído da infância e entrando na adolescência. Isso é uma transição. Vocês passaram por isso? Alguns estão passando? E quais são as dificuldades justamente desse momento? Os adolescentes e jovens que tapem os ouvidos. Mas nós mais antigos, mais experientes, a gente até costuma falar, é a fase da aborrecência. Agora vocês podem destapar os ouvidos. Por quê? Porque exatamente nesse processo de transição, as transformações vão deixando transparecer tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, que precisam exatamente ser modificadas. E o que está acontecendo com a Terra? Está justamente nessa fase da adolescência. Só, gente, que nessa fase da adolescência não há aquela necessidade, como muitos pensam, de transformações geológicas. Por quê? As transformações geológicas já ocorreram na fase inicial. Ora, a Terra, para chegar a essa constituição e a forma como ela se encontra hoje, ela já passou por mais de 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio do processo de formação. A gente data mais ou menos aí cerca apenas e tão somente de 300 mil anos que o princípio inteligente começou ali a ensaiar, através dos primeiros Homo sapiens, 300 mil anos. O resto tudo foi período de preparação de formação do planeta. O planeta formou, passamos nessa fase da infância, agora nós estamos na adolescência. E na adolescência, os maiores problemas nossos são exatamente os emocionais. E o nosso problema hoje no planeta Terra são os problemas morais. Ou vocês acham que a guerra, a pandemia tem outra finalidade? A transformação dos corpos, ela já acontece. Isso aí... Peguemos nós, mais experientes de novo, as nossas fotos de criança e de adolescente. Garanto que os nossos filhos ficam tudo rindo, Nossa, que coisa... As crianças de hoje já nascem todas belas, bonitas. Isso aí faz parte do processo. Isso está tranquilo. Aliás, é até motivo de alegria. Mas e do ponto de vista moral? Aí parece que a gente já enxerga o contrário, Que os de hoje não conseguem ter a moral que os outros antigamente tinham. Parece, A gente fala assim, o mundo está revirado. Não, está nessa fase de transição. Muitas das vezes, confuso. Confuso por quê? Porque está faltando um farol. Aquele farol que a gente deixava só
preso dentro dos templos religiosos, ele precisa sair para fora. Infelizmente, nós ainda estamos mantendo eles fechados. Vocês podem pegar e ver, identificar e numerar a quantidade de jovens que buscam hoje os centros religiosos, os templos. Podem contar. Mas por quê? Porque nós ainda insistimos em mantê-los presos dentro dos templos. Nós não levamos para eles esse processo que a gente está fazendo aqui de evolução, mostrando para eles que a Revolução Industrial foi controlada e comandada por esses espíritos puros que regem os destinos da terra. Nós não mostramos para eles como que é, ou como foi a vivência do Cristo gerenciando apóstolos, que aqui, de novo, parafraseando Augusto Cury, justamente nesse livro, O Maior Líder da História, gerenciando emoções de seres e pessoas totalmente ignorantes. Porque nós achamos que provavelmente todos os apóstolos do Cristo eram seres escolhidos e que já nasceram santos. Gente, eles tinham seus problemas. E por isso que eu gosto do Augusto Cury, que ele vai apontando. Aí quando ele fala, o João queria inclusive que Jesus fizesse cair do céu uma chuva de fogo para queimar as pessoas que não seguissem ele. Ora, peraí, como que um santo poderia pensar dessa forma? Mas nós precisamos desmistificar isso, porque os nossos jovens, eles têm uma cabeça, uma ideia totalmente diferente da nossa. Muitas das vezes a nós foi imposto, acredite, não fala assim, Deus... E a gente ficava quieto e calado. Mas hoje você não adianta falar isso para um jovem que ele não vai ligar, porque ele sabe que não era assim. Mas o quê? Tudo fase deste processo de desenvolvimento, progresso, evolução. São estes seres, gente, que estão exatamente na direção do nosso planeta. E de novo eu pergunto, se fôssemos nós, o que nós faríamos? Talvez eu traga a primeira resposta, já que nós estamos aproximando do fim do nosso bate-papo. Provavelmente nós criaríamos ou estalaríamos os dedos e falava, a partir de agora todo mundo é perfeito. Mas tem jeito de fazer isso? Quando você cria, ou quando Deus criou o princípio inteligente, Ele falou, olha, você vai ser inteligente, só que você vai caminhar. Nessa caminhada, fica tranquilo, tá? Existem leis que serão observadas, e uma das principais é a de liberdade. Você vai ser livre. Aliás, eu sou Deus. Como é que um Deus pode tirar a liberdade de alguém? Ah, tá. E os ministros de Deus? Os ministros de Deus cumprem a vontade de quem? De Deus. E eles vão tirar a sua liberdade? Se eles tirar a sua liberdade, provavelmente eles vão ser destituídos do cargo. Deus falou, opa, você não serve. Mas se eles chegaram lá, como o Haroldo nos fala, calcula-se mais ou menos uns 35 bilhões de anos de vida de Jesus. Se ele chegou lá, é porque ele aprendeu a respeitar e a conhecer todas essas leis. Então ele não vai, em momento algum, colocar o seu dedo e falar, agora eu estou acabando com a guerra. Colocar o seu dedo e falar, agora eu acabei com a pandemia. Ele retiraria toda essa vontade que a criatura humana precisa puxar e buscar de dentro de si para poder evoluir e progredir. Agora, nós não queremos progredir, nós não queremos evoluir, ou queremos? Olha que pergunta difícil. Mas a humanidade não quer evoluir. Podem perguntar para vocês verem. Nós queremos ainda continuar, vou usar uma expressão que às vezes ela tem um sentido pejorativo, mas não é. Nós queremos continuar nessa mediocridade que nós temos. Mediocridade nada mais é do que você manter aquela vida mediana, tá? Não preciso mudar. Olha, se os apóstolos não quisessem mudar naquela época de Jesus, nós não teríamos o cristianismo. Só tivemos porque eles mudaram.
Eles criaram coragem e muitas das vezes enfrentaram a própria morte. E nós, estamos preparados para isso? Estamos preparados para sair daqui e sair lá fora e divulgar tudo isso que nós estamos falando? Aí tem uma frase bem interessante, né? Só é feliz quem é livre, e só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. Nós estamos preparados para assumir responsabilidades? Se nós estivermos preparados para assumir responsabilidades, sim, eu vou dizer para vocês, nós estamos querendo evoluir. Mas não, eu acho que tá bom, eu vou confiar, deixa ele lá continuando lá, porque eu não quero ser elevado à condição de governador espiritual, não. Mas se você então não quer ser elevado à condição de governador espiritual, exatamente para assumir responsabilidades, no mínimo o que você tem que fazer? Confiar neles. É uma questão quase que lógica. Vejam, não falei nada de confiança, não falei nada de calma, não vou nem falar por causa do tempo, mas é uma questão até lógica. Se você não está preparado para chegar lá, você tem que fazer o quê? Confiar. Imagine se só você fosse o motorista do seu carro, o piloto do seu avião. Não, mas só eu que piloto, eu não confio em mais ninguém. Não, eu não tenho curso de piloto, então se eu quiser andar no avião, eu vou ter que confiar no piloto. Então, se eu não tenho condições de ser um governador espiritual do planeta, eu tenho que fazer o quê? Confiar nele. E é isso que nós estamos precisando, é desenvolver essa confiança. Por quê? Porque se eles estão na condição de ministros de Deus, eles não falham. Eles seguem à risca aquilo que está como leis universais. Eu não vou nem falar nessa relação direta com Deus. Eles sabem que eles precisam seguir as leis universais. E aquelas leis que regem desde o átomo, que hoje a gente já divide, tem os elétrons, tem os nêutrons, tem os prótons, até as galáxias. Existem leis, existe um equilíbrio, e um equilíbrio perfeito. Pode até, de forma poética, dizer que esse equilíbrio chama-se amor. Não tem problema. João Evangelista afirmou, Deus é amor. Tudo bem, pode chamar esse equilíbrio de amor. O que nós não podemos se nós ainda não temos condições de chegar lá, é desconfiar e achar que as coisas estão fora de controle. O que está fora de controle somos nós e a nossa vontade de crescer e de evoluir. O que nós precisamos é passar a confiar, sobretudo, mais em nós e desenvolver essa vontade e esse desejo sinceros de adquirirmos essa grande liberdade. E a liberdade, de novo, está relacionada com a responsabilidade para assumir tarefas. Podemos assumir a tarefa de presidência do centro, sempre fica nos mesmos, né? Vamos mudar, vamos assumir. Não, mas eu não tenho condições. Então vamos confiar em quem tem. Gente, o planeta está no caminho certo. A evolução é uma lei natural. Todos nós teremos que evoluir. Mas nós já sabemos, sobretudo nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, aqueles que quiserem, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que não adquirirem essa passividade, essa calma, essa paciência, essa confiança, a mansuetude, eles terão que repetir de ano, mas num planeta ainda de provas e expiações. Então, se queremos ficar neste barco, neste navio, confiemos. E um dos comandantes a gente conhece, é o Cristo. Que nós continuemos sempre essa busca, conectados a Ele, conectados à espiritualidade e com o desejo e a vontade de crescermos. Muita paz a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e mais uma vez parabéns por esses 76 anos de existência dessa casa. Obrigado a vocês encarnados que estão exatamente levando isso a termo. E é claro, obrigado à própria espiritualidade, porque eles também estão aí nos dirigindo
Se nós temos os ministros de Deus que comandam os planetas, nós temos os ministros do Cristo que ajudam a comandar essas áreas aqui que nós estamos ainda necessitando, está mais próxima de nós e que vai nos ajudar exatamente através do conhecimento, da informação, conhecer um pouco da doutrina espírita e automaticamente dos ensinamentos do Cristo, que nada mais são do que o verdadeiro respeito às leis divinas. Que assim seja.